Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também, pela minha parte, o convite que foi feito pelo Messenger do Facebook, pela senhora bastonária, e que foi correspondido por essa via também. Saudar a chegada do Sr. Professor Jorge Miranda, muito estimado e a quem muito devemos. Cumprimentar os representantes da Ordem, a nossa moderadora, todos os advogados e advogadas que compareceram, sacrificando um lindo dia de sol. Se eu tivesse tido inspiração realmente meritória, não teria escolhido um título baço para isto, de tipo a liberdade de expressão na era digital. É uma coisa seca, hirta, simples e clara de entender. Um dia a Ordem terá aqui uma linda video wall, como a do ardido Museu de Língua Portuguesa de São Paulo, onde se projetarão imagens fulgurantemente. A Assembleia da República já tem 2 telões pesados e feios, mas apesar de tudo operacionais, que descem sobre o hemiciclo e permitem valentes apresentações em PowerPoint, cheias de lantejoulas e de cintilações. Se eu tivesse tido inspiração, teria chamado a isto Pedras e Doces no meio do caminho da liberdade de expressão no século XXI. Era uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade e o seu poema lindo, né? Tem uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E há pedras no caminho da liberdade de expressão. Mas não vou fazer isso, vou fazer uma apresentação que andou em busca de tema, porque liberdade de expressão no século XXI é um tema infinito e cruel que a senhora bastonária me impôs, faça a sua dissertação, e eu estava perdido. Bem, mas então, desde quê? Desde a Idade da Pedra, vocês não veem, mas é um site fantástico que existe na internet, com timelines de tudo, desde o início dos tempos em que a humanidade se reconheceu como humanidade, até ao dia anterior à timeline. Portanto, é uma coisa absolutamente didática. A luta pela liberdade de expressão é uma das lutas mais vibrantes das sociedades e eu escolhi, não viram no slide anterior, mas estava lá o George Washington com uma frase arrepiante que diz assim: "If the freedom of speech is taken away, then, dumb and silent, we may be led like sheep to the slaughter." Isto é, se for abolida a liberdade de expressão, então adormecidos, estúpidos e silenciosos, seremos conduzidos como cordeiros para o matadouro. Isto é uma forma brutal e, aliás, acho muito bem inspirada, de alertar para a importância absolutamente essencial da liberdade de expressão. Mas onde? Aqui, em Portugal, na Europa, em todos os continentes, é um tema absolutamente terrível. Então resolvi afunilar. A limitação seguinte que pensei foi esta. Passas ou não passas? Passas. O terremoto de 1755, antes e depois do terremoto, nós gostamos destas coisas. Ainda ontem o Eduardo Lourenço lembrava, nós lembramos é do terremoto, o terremoto dos portugueses, o resto passa. Agora, um terremoto e nosso, e ainda por cima aquele que marcou toda a Europa, não, isso sim, há um antes e um depois. E é verdade, porque antes havia a monarquia absoluta, etc. E pouco depois, enfim, demorou até ao vintismo, é certo, mas é pouco em termos históricos, veio o vintismo, veio a primeira Constituição Portuguesa, etc. E veio isto que eu lembro aqui, que é a grande frase apócrifa, mentirosa totalmente, mas que era perfeita para ser dita pelo Voltaire, mas não foi, foi inventada por uma admiradora, que é aquela que diz: eu não estou de acordo com o que diz, mas bater-me-ei até ao último pio para conseguir que você diga o que diz e eu detesto, etc. É uma frase inventada, é apócrifa, foi escrita e inventada por uma senhora talentosa chamada Evelyn Beatrice Hall, que escrevia, aliás, com um pseudónimo masculino, e foi escrita em primeiro lugar em inglês. Mas é uma frase genial que resume um princípio basilar, que aliás a Constituição acolhe, que é a importância da liberdade de expressão. Claro que se tivermos a ideia também, foi outra ideia que me passou pela cabeça, fazer uma comparação entre a liberdade de expressão das Constituições portuguesas, que é um trabalho que o professor Jorge Miranda começou a ensinar-me quando eu era menino e moço, em 69, chegado à Faculdade de Direito. A Constituição da Monarquia Portuguesa, a gente chega lá e está tudo no site da Assembleia. Ninguém consegue encontrar, mas eu juro que está lá. Depois, quando virem o URL, verão porquê.
A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo o português pode, conseguintemente, sem dependência de censura prévia, manifestar suas opiniões em qualquer matéria, contanto que haja de responder pelo uso dessa liberdade, nos casos e pela forma que a lei determinar. Depois continua com uma deliciosa formulação. Cá estava, magnificamente, e nas Constituições seguintes continuou a estar. Não, mas este caminho é um caminho que não teria tempo, toda a gente tem que fazer. Pensei noutra fratura, a fratura entre o antes e o depois do 25 de Abril. E lá está um magnífico poema do poeta, que ontem foi condecorado, Manuel Alegre, Abril já feito e ainda por fazer. E aí bateu-me na cabeça uma frase que está lá no fundo, e vocês também não podem ler, e que diz, é o 25 de Abril estúpido. Glosando um bocadinho aquela frase do Clinton, it's the economy stupid. É o 25 de Abril, ou seja, o princípio e a fratura é mesmo o 25 de Abril, no período histórico que vivemos ainda, e portanto quando a gente fala de liberdade de expressão, tem que falar de liberdade de expressão antes e depois do 25 de Abril. E o que ela é hoje deve-se muito à memória que nos constituintes teve e o peso, o pré-25 de Abril, a ditadura, a falta de liberdade de expressão e a perseguição de quem tentava exprimir-se. Há um site muito interessante no Público, criado no 40º aniversário do 25 de Abril, em que se antologiam documentos, e eu tenho muita pena que não possam ver estas fotografias, que são do Alfredo Cunha, e que documentam o antes e o depois, a forma como a imagem nos dá o Portugal que eu vivi. A Isabel não viveu esse Portugal, mas felizmente para ela é ótimo, é bom, é um privilégio. E o Pedro também não viveu esse Portugal. Portanto, já temos dois privilegiados desta mesa, e Helena, aliás, também, a doutora Helena também não. E a Fernanda? A Fernanda praticamente também não viveu. Mas estas imagens devem ser colocadas com caráter exemplar e permanente para lembrar essas diferenças. São diferenças absolutamente essenciais. Bom, e lá está o trabalho dos nossos constituintes. E por isso é que eu chamei isto a boa gesta dos constituintes de 75, 76. E depois, mas a boa gesta, qual boa gesta? Está expressa. É o artigo 37. É uma forma simplória, que mereceria má nota aqui de uma pessoa que está sentada e que eu não refiro, citar o artigo 77 apenas, o 37 da Constituição. Ou até o magnífico artigo 16, que é aquele que define o âmbito e sentido dos direitos fundamentais e que é essencial na armadura que protege os direitos fundamentais, todos, e portanto também a liberdade de expressão. É verdade que esta versão originária da Constituição, 75 e 76, não acolhia, por exemplo, a possibilidade de ter expressão em televisões privadas. É verdade, era uma limitação típica do pensamento da época, aliás, pensamento comum e partilhado, que depois evoluiu e, nessa parte, já pude intervir, enfim, mexendo na obra dos constituintes. E o artigo 26, naturalmente. Mas o que me impressiona mais, quando perguntamos e o que é que o nosso direito pós-25 de Abril garante nesta matéria, atentas às feridas do passado, as experiências de que somos detentores e conhecedores, o que é que faz? Eu digo, criaram eles, os constituintes, em nosso nome, um ecossistema de proteção e dinamização da liberdade de expressão. E a expressão ecossistema é uma expressão muito interessante, é um conceito ele próprio e exprime-se ali, naquela imagem, que é uma imagem que procura chamar, visualizando a atenção para a complexidade dos ecossistemas, em que tudo interage com tudo. Não posso exercer a minha liberdade de expressão se não tiver acesso aos documentos. Não posso exercer a minha liberdade de expressão com censura, ou por dificuldades de caráter económico ou outras, do acesso às fontes de conhecimento. Não posso fazê-lo com má imprensa, por assim dizer, como se costuma dizer. Não posso fazê-lo sem um nível elevado de debate na democracia e de qualidade da democracia. Portanto, é mesmo um ecossistema, ou seja, uma parte afeta as outras, todas estão ligadas e estão ligadas de uma maneira implacável. E, portanto, quem meteu na cabeça, à força, passei muitos anos a fazer isso na equipa do professor Jorge Miranda também, a pirâmide kelseniana
exaltando a virtude da Constituição, foi isso que me seduziu, deve ter sido seduzido por isso, não é? Criou lá o processo civil, criou lá a ação executiva. O que eu queria era a Constituição, a norma das normas, a lei fundamental, o topo dos topos dos topos dos topos. Ok, muito bem. Assumi as consequências de tudo isso. Mas é uma visão que não nos prepara para a complexidade do real e para a dimensão em que o ecossistema pode funcionar bem ou mal. Bom, se aquilo que está ali pudesse ser lido, saberiam que é uma reflexão filosófica. Os constituintes foram extremamente ambiciosos. O homem ou mulher dotados de liberdade de expressão de que a Constituição fala não é um homem ou mulher qualquer. É, em certo sentido, o homem socrático, isto é, aquele que era livre ou que é livre porque constrói a sua liberdade assumindo os seus limites e vencendo os seus limites. Há limites. Uns são invencíveis. O limite da morte, vi ontem o Eduardo Lourenço falar em termos absolutamente comoventes sobre esse tema, puxado pela Fátima Campos Ferreira. Há outros que são vencíveis e temos que ter a sabedoria para os encontrar. A Constituição não nos dá essa sabedoria, temos que encontrar cada um de nós e cada uma de nós. Bom, mas é esse homem que é o homem protagonista do discurso e da narrativa constitucional. Esse é o homem da comunidade de seres humanos, livres, diferentes, ao direito à diferença, iguais, abertos ao mundo, porque vivemos num mundo sem fronteiras. E este discurso constitucional, este eixo de construção constitucional da estatuição de direitos é absolutamente essencial, tem que ser compreendido em ecossistema. Não se consegue, abra lá o artiguinho. Não é para aí que chegamos à formidável ambição dos constituintes. O segundo aspecto que eu gostaria de assinalar a propósito da ambição dos constituintes, está ali uma escadaria que leva ao céu, o que é uma forma de eu citar os Led Zeppelin, são do meu tempo. Não consegui ir muito mais longe, mas enfim, aqui ainda chego. Uma canção fantástica, devia ouvir-se agora, Stairways to Heaven, que é uma canção suavemente melancólica, mas exaltante, que diz que realmente não sabemos o limite. Não sabemos qual é o último degrau. O último degrau está a algures. Quando é que eu imaginava, no ano da graça de 69, quando entrei na Faculdade de Direito, carregada de gorilas até ao teto, em que colegas meus eram presos, espancados, maltratados, etc., etc., que um dia estaria sentado numa universidade americana, em Madison, Wisconsin, e veria ao lado uma menina mexer num computador com uma coisa que eu depois fui saber, e era "It's the Internet, Professor, a brand new thing." Uma coisa nova, e o que é isso? Bom, e aí começou uma aventura que hoje todos partilhamos, e que é banal, felizmente, cada vez mais, mas que nos revelou novos campos, e que os constituintes, coitados, não podiam imaginar, nenhum de nós sonhava, e, no entanto, já nessa altura, a DARPA norte-americana estava a construir uma rede capaz de resistir a ataques nucleares, que se chamou Internet. Portanto, é aberta a ambição dos constituintes, quis ser aberta. Aqui, eu fiz entrar no meu discurso e reflexão, não um constitucionalista português, por mais prestigiado, mas uma amiga minha, a professora Carlota Perez, que é de um outro mundo, é do mundo das tecnologias e fez um dos mais célebres quadros da evolução das tecnologias em Portugal, no mundo todo. E ela lembra que há 5 revoluções tecnológicas ao longo dos últimos 200 e tal anos, 240 anos, começando na Revolução Industrial e indo por aí adiante até aquilo que ela chama a era das tecnologias de informação e depois a era da biotecnologia, da nanotecnologia, da bioeletrónica e outras inovações. Bem, nós vivemos felizmente aqui na última fase dessa era, ou seja, vivemos num momento em que podemos acumular os efeitos de todas as eras anteriores e podemos fazer a construção da nossa vida e do nosso percurso enquanto seres livres ou em luta pela liberdade, exercendo a liberdade de expressão, neste ponto que ela considera que é uma idade de ouro e comparada com as idades anteriores, seguramente é uma idade de ouro, desde logo em matéria de informação e de expressão. Porquê? Por uma razão evidente que nos é familiar a todos, é porque se multiplicaram de uma forma absolutamente estrondosa os veículos da liberdade de expressão. As formas de rebentar com a censura, as formas de ultrapassar a própria vigilância dos Estados, exorbitando
os quadros das convenções internacionais, das declarações internacionais, a que estão também vinculados e são violadas de maneira frequente e constatada, irrefutável e criticável. Acho muito interessante esta capa deste Le Point, que por aí guardo, porque ele alude à edificação ao longo de séculos, cita Sócrates, cita Ovídio, cita Galileu, Spinoza, Voltaire, etc., os grandes vultos a que nós poderíamos juntar, os nossos próprios heróis da luta pela liberdade de expressão, que ao longo dos séculos foram criando este ambiente, agora ampliado pelo novo quadro tecnológico. Portugal entrou a sério e bem nesse quadro do ano 95-96. Um nome deve ser pronunciado e homenageado, não é constitucionalista. Chama-se José Mariano Gago e foi autor da dilatação do espaço da liberdade de expressão em Portugal, quando lançámos políticas públicas de definição e de democratização e massificação do acesso à internet, rebentando com uma série de limites e diques que impediam esse acesso. E, portanto, estamos bem nessa vaga, nessa onda. Temos a nossa prancha, o nosso canhão da Nazaré digital, existe, temos prancha, sabemos navegar, podemos navegar melhor. E temos uma maré favorável, que é a maré da agenda digital europeia. Foram anunciados na passada semana, a rarefação do panorama mediático português é de tal forma pindérica que levou a que 50 mil milhões de euros anunciados para o novo programa do mercado digital único só fossem noticiados na página 2 do Caderno de Economia do Jornal Expresso ao sábado. Ok? É um sinal de que alguma coisa não está muito bem em termos de a massa informativa que temos e aquela que é expressa. Mas, dito isto, temos a explosão de gadgets, que são libertadores de mil formas de expressão, quer para milhares de pessoas ao mesmo tempo, quer de forma assíncrona, quer com caráter pessoal, quer cifrada, quer não cifrada, portanto, protegida contra olhos indiscretos ou aberta deliberadamente para ser lida por qualquer um ou qualquer uma, sem qualquer restrição. Temos essa explosão, somos testemunhas dessa explosão. Há 3 mil milhões de utilizadores da internet em todo o mundo, incluindo, portanto, em Portugal, e o plano do Internet Governance Forum o documento matriz e programa chama-se The Next Billion, e, portanto, trata-se de meter na internet mais 1.000 milhões, e o Sr. Zuckerberg acabou de anunciar recentemente, numa conferência, que o objetivo pessoal que assume é meter não 1.000 milhões, mas 4.000 milhões, ou seja, a humanidade toda. Acho uma boa ideia. O ponto seguinte está num rabisco que não vão poder ler, mas eu vou poder ler. É um rabisco meu, portanto consigo. E situa que nos modernos sistemas comunicacionais, os tais a que eu aludi, os cidadãos, homens e mulheres, podem ser de dois tipos. E George Orwell augurou o pior no seu 1984, um livro que se deve reler periodicamente, vamos sempre encontrando emanações do 1984 à medida que vamos progredindo na escala histórica. Os cidadãos podem ser de dois tipos, ou passivos ou ativos, ou receptores ou participantes, ou consumidores ou cidadãos, o que é uma coisa diferente, mais exigente, ou excluídos do conhecimento, profundamente embranhados no Facebook, contatando com a poderosa Alexandra, a rapariga dos reality shows, promovido pela nossa querida Teresa Guilherme, da trofa do meu círculo eleitoral, meu Deus, pá. Portanto, representativa, fogosa, desejável, etc. Tudo o que quiserem, consumindo horas na admiração desse monumento trofense, ou então dedicarem-se a analisarem a Biblioteca do Mundo, ou visitarem o Louvre online, ou visitarem a Biblioteca Nacional online, ou lerem as obras completas do Aristóteles, ou o que quiserem, não é? Exatamente, onde quiserem, não há limite. Não há limite. Bem, mas a escolha é de cada um de nós. Esse é o facto. E podem também ser sobreexpostos a bits informativos sem ter sistema imunitário. É preciso ter um sistema imunitário em relação aos infobits, porque há infobits absolutamente infectos, viróticos, terríveis, malware de grande gravidade, contagiosos, etc, etc. E há outros que não. Há infobits santos, não é? Benditos, ótimos, científicos, etc, etc. E quem tem um bom sistema imunitário elimina automaticamente os infobits nefandos e
gere bem os outros e cresce em saúde e beleza. Ok. Mas isso exige uma coisa terrível, exige formação, infocultura, literacia digital, exige também, evidentemente, a construção de uma personalidade apta a viver no século XXI, que é um século de riscos, sociedade de risco, se quisermos seguir o modelo conceptual do Beck, ou a sociedade líquida, se quisermos seguir o modelo conceptual do Bauman, por exemplo. Acho ambos fascinantes e, aliás, tendo a casá-los. O que significa, cara Fernanda, que se anunciam formidáveis batalhas. É o que se anuncia. Formidáveis batalhas em torno da questão da liberdade de expressão. Porque, tendo sido ampliados enormemente os terrenos, hoje em dia, os rapazes e raparigas da Escola de Jornalismo em Austin, Texas, tenho um amigo que tem um filho lá, estão a fazer coisas do tipo, há 2 sábados atrás, reconstituir com meios de realidade virtual o assassinato de JFK em Dallas e fazer em reportagem 3D o que fariam se em 64 houvesse as ferramentas que há. E reconstituíram, e portanto, dentro do cenário que criaram e as reportagens 3D que fizeram, é possível acompanhar a viatura presidencial, é possível acompanhar os movimentos posteriores, é possível ver a janela de onde o Sr. Oswald disparou ou terá disparado os seus tiros, é possível ver o relatório Warren sobre a matéria, ou seja, é possível ter uma formidável quantidade de informação preciosa e calibrada sobre essa matéria. Não é ficção. Existe esta hora. Imaginemos o que é que vai existir quando isso chegar a alguma redação em Portugal, coisa que deve demorar entre 2 e 10 anos. Mas nessa matéria, porque é muito caro, é formidavelmente caro. É formidavelmente caro. Formidavelmente caro. E exige um nível de competências que, por isso, simplesmente não existe e nenhuma escola em Portugal neste momento tem condições de fornecer. Portanto, as formidáveis batalhas vão ser em torno destes terrenos, velhos e novos. Velhos e novos. E os novos são formidavelmente entusiasmantes e excitantes. E difíceis. Bem, o que está ali sinaliza alguns dos conflitos potenciais e óbvios. Está o Je suis Charlie, a primeira capa posterior ao atentado. O terrorista que metralha o lápis sangrando. E o Winston Churchill, o velho Churchill, dizendo uma verdade terrível, que é que ali está: Some people's idea of free speech is that they are free to say what they like, but if anyone says anything back, that is an outrage. Ou seja, as pessoas não gostam de ver retorquidos os seus argumentos. A intolerância é um vício que espreita debaixo das pedras e até acima delas. E esse problema subsiste e os constituintes não podiam resolver esse problema. Nenhum legislador pode resolver esse problema na sua inteireza. Anuncia-se formidáveis batalhas contra o secretismo, desde logo. Desculpem a autopublicidade, mas está ali a capa de um livro que tive a ocasião de escrever e que é uma espécie de relatório de consciência depois de ter posto as mãos num local infeto chamado autos do processo dos submarinos. Autos judiciais, refiro eu, não refiro os autos parlamentares, porque tecnicamente não houve inquérito nenhum, houve um impedimento a qualquer inquirição livre, decente, foi um ato absolutamente lamentável da história parlamentar. Participei nele muito contrariado, mas, e enfim, até ao fim, mas foi o que foi. O secretismo é terrível, é endémico na sociedade portuguesa, é segregado naturalmente pelas estruturas e pelos seus protagonistas, independentemente praticamente das ideologias, apesar das grandes batalhas, o Pedro Delgado Alves acabou de evocar alguns dos diplomas que nós produzimos ao longo foi uma das causas que eu achei que era absolutamente central e, portanto, lutei em 93 para termos a primeira lei de transparência administrativa na sequência do Freedom of Information Act, sobre o qual tinha feito uma tese académica. Depois lutámos para a transparência dos rendimentos dos políticos, com grande fragor e hoje com alguma consensualidade sobre o regime que está em vigor, mas ficámos pelo meio. Mas aqui, minhas senhoras e meus senhores, houve destruição deliberada de documentos de Estado, triturados, queimados e feitos desaparecer de maneira completamente ilegal. Houve ocultação deliberada e artística de provas. Houve uso metódico de rotas de offshore para despistar o Ministério Público e conseguir uma prescrição programada,
o responsável por isso declarou-me no plenário, na Comissão de Inquérito, que tinha gasto 1,5 milhões junto de uma instituição especializada para conseguir essa rota cientificamente programada. E, portanto, temos aqui um problema seríssimo, seríssimo, que tem que ser enfrentado e resolvido, e o Parlamento tem um papel absolutamente essencial. A outra batalha resulta da desagregação daquilo que chamaríamos espaços comunicacionais que permitem a liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão em abstrato, posso evidentemente falar aqui, é um exercício de uma liberdade e precioso e num enquadramento magnífico, e posso ir ali para o Rocio ou para o Chiado dizer o que literalmente me apetecer, essa liberdade existe, é absolutamente incontornável. Mas é evidente que não sairá na TV. E o que não sai na TV, ninguém vê. E o que ninguém vê não existe. É basicamente isto. É uma lei de ferro, uma lei de bronze, ou de lata, ou de latão, uma coisa qualquer, portanto, mas é uma lei, isso não há dúvida nenhuma. E esse problema está irresolvido. Se olharem para aquilo, não verão nada, mas eu digo-vos o que é. É uma notícia sobre a crise da imprensa regional. Essa crise, a notícia é de 2009, mas essa crise subsiste, hoje está agravada e é um problema sério, porque na rede, no tal ecossistema, na rede de capilares que alimentam informação, etc., a imprensa regional teve historicamente um peso muito grande. Esse peso está comprometido. É um problema sério. Existe uma crise dos jornais. O artigo, este slide que agora desceu, é um slide de um debate na TVI que tinha o título Jornais em papel condenados a desaparecer. E foi por ocasião do despedimento de 150 trabalhadores do Diário Económico, tanto na parte TV como na parte de papel, por força da desagregação da base económica de apoio do jornal. Portanto, a crise dos jornais, há o terceiro artigo, ia-me esquecendo, é um artigo do Pacheco Pereira no Público, há poucas semanas, em que ele evoca a crise do jornalismo, com a diminuição das redações, a desqualificação dos membros, o apoio e a remuneração de estagiários, o fim dos séniores, vai-te embora depressa, não temos dinheiro para te pagar, é preciso um robô, como o robô do Observador, por exemplo, ou o robô de Notícias no Minuto, e o mínimo possível de pessoas, sobretudo não jornalistas, porque os jornalistas têm um código deontológico, é uma coisa terrível, como os advogados. Um código deontológico, horror. Não podem publicar notícias sem as submeter a um conjunto de triagens. Bom, mas quando o jornalista não tem as condições adequadas de exercício da profissão, ele não é um jornalista. Ele torna-se num ser dependente, tendencialmente vulnerável, e, portanto, um agente perturbado da comunicação. Bem, e deixei para o fim, claro, foi uma estratégia involuntária, na verdade, as questões mais polémicas que eu apenas esboço, propositadamente, com nenhum tempo já. Estou fora, estou na linha vermelha. Primeiro, a informação não funciona, a liberdade de expressão não funciona num mercado imaginário perfeito, etc., etc., que aliás não existe. Funciona num meio muito complexo, o tal ecossistema, e nesse ecossistema palpitam e intervêm agências de comunicação. As agências de comunicação são apenas formas de lobbying. Não está enquadrado em Portugal, vai estar, é um dos compromissos eleitorais do Governo e da sua base de apoio, e isso é fundamental, porque as agências de comunicação colocam notícias e neutralizam notícias, abafam casos e fazem casos. Criam e destroem, promovem e despromovem. Ou seja, e em suma, trata-se de uma forma seletiva de exercer a liberdade de expressão, destruindo-a em muitos casos. Bem, outra coisa que existe são os spin doctors. Aparecem ali. Bem, o spin doctor mais influente da história política portuguesa recente é aquele que entre 2011 e 2015, ininterruptamente, foi conselheiro oficial do Governo de Portugal, como se dizia, e bem, aliás, um tal, o Sr. Gustavo Alexandre, que fazia a indicação das agendas do Conselho de Ministros e da linha de defesa dessas agendas, incluindo a saída dita limpa do programa de ajustamento português. Absolutamente sob descontrole. Não há qualquer grau de controle, o Parlamento não faz nada, nem pode fazer, os tribunais não fazem nada, a Polícia Judiciária, em última ratio, pode fazer, mas nunca fez, que eu saiba, e é muito difícil apanhar a cauda desse tigre. A outra é o jornalista sob pressão. Esqueci-me. Os pelourinhos mediáticos em parceria público-privada. Os
Os pelourinhos mediáticos em parceria público-privada funcionam assim. Há um segredo de justiça que é transmitido por uma entidade que, evidentemente, tem que ser interna, a um jornal, por definição, externo, que o utiliza para efeito de lapidar o cidadão ou cidadã A, B, C ou D. Não há direito de defesa, não há advogado possível, o advogado não serve para nada, a defesa não existe e a lapidação é realizada. É irreversível, é incontornável e não é indemnizável, está feita. Morreu, acabou, virou a página, baixa à cova. Parágrafo. O pelourinho eletrónico não tem resposta no nosso sistema de proteção de direitos fundamentais. Está em busca dessa resposta. A outra que eu tinha aqui, e é a penúltima, é a referência aos jornalistas sob pressão. Eu diria agora, de uma outra forma, para abreviar e ir direto ao bicho. Jornalistas à beira de um ataque de nervos. Há disso, eu penso naquelas almas que estejam na lista dos 100 nomes, não sei se são 100, ou 200, ou 300, dos 100 nomes apreendidos ao Dr. Ricardo Salgado numa operação pública no ano 2014. São muitos meses, 2014. Portanto, desde 2014 até esta hora, esses nomes estiveram num baú e esses homens e mulheres, coitados, estiveram a suar mais do que eu, porque esta sala é muito quente, nunca sabendo quando é que o nome irrompia e de que forma é que o nome irrompia. Ouçam, o comportamento sob pressão é muito duro de ter e ter um porte ereto sob pressão é muito difícil. É muito difícil. E, portanto, este é um problema muito sério da democracia portuguesa e é um problema muito sério de liberdade de expressão, porque significa que, neste momento, há umas dezenas de homens e de mulheres sem liberdade de expressão, ou com uma liberdade de expressão condicionada, que vem dar ao mesmo, não é? E até com uma liberdade de expressão dirigida ou canalizada, o que é o contrário da liberdade de expressão, se eu bem me lembro das aulas, não é? E, portanto, por último, os sinais do futuro. Os sinais do futuro estão, talvez, aqui. Não é por ser o Gustavo Cardoso, que é um brilhante professor do ISTE, meu amigo, foi assessor do Dr. Jorge Sampaio, em determinado momento, e que escreve um artigo sobre o Presidente e o 8º Partido Unipessoal e divulgou no Facebook. Ou seja, já não precisei de ir ao jornal de origem, fui ler só a versão que está no Facebook, e é assim que será. Sinais do futuro, é assim que será. E a única certeza é, minhas senhoras e meus senhores, que neste contexto, dada a insustentabilidade do modelo de sustentação dos jornais e televisões privadas e públicas atualmente existentes, a rarefação do espaço de livre expressão, a única certeza que nós temos, é uma certeza certezinha, é que a Constituição continuará a vigorar, é uma certeza ótima, e em segundo lugar que vêm aí tempos interessantes, no sentido chinês. Vão ser interessantes, quem viver verá, e temos convicções, temos desafios, e o meu voto sincero é que sejamos capazes de os vencer. Muito obrigado.